Ah, deve ser esgotamento, dor de cabeça do lado esquerdo. Porque se fosse do direito, ia ser fígado. Como é que você tem certeza disso? Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. E o tema da nossa aula hoje, ele é o seguinte, tá? Preste atenção. É assim, ó, as armadilhas que te fazem um mau terapeuta. A gente vai se aprofundar nisso. Existem coisas aí do outro lado que quando você cai, você se torna um mau terapeuta e você nem percebe. E não tem problema que eu vou falar disso na aula de hoje, tá? Antes de a gente iniciar o nosso tema, eu preciso te dizer como é que funciona aqui a nossa aula. Funciona assim, tá? O YouTube entende que para ele poder entregar o meu conteúdo, se o conteúdo for de valor, para ele poder entregar para as pessoas, ele entende que você aí do outro lado vai curtir, que você vai se inscrever no canal, que você vai deixar o seu comentário, se você gostou, a sua dúvida. E aí, se você fizer isso, ele se encarrega de fazer o resto. Então, a gente faz uma troca, eu e você aí do outro lado. Se você gostar do conteúdo, você deixa um comentário, você dá uma curtidinha aí, ou você se inscreve no canal, que aí o YouTube faz o trabalho dele de entregar esse conteúdo para mais pessoas. Afinal de contas, o objetivo é contribuir com conhecimento, tá bom? Então, bora para nossa aula. E o tema é esse mesmo que você ouviu, né? As armadilhas que te fazem ser um mau terapeuta. Responde para mim, você sabe o que é ser um mau terapeuta? O que é ser um mau terapeuta? Já parou pra pensar nisso? Já parou? Ai, Pri, mas não existe terapeuta bom, terapeuta mal. Terapeuta mal? Não, eu não quero dizer que o terapeuta, ele é ruim de coração, jamais, né? Essa profissão, ela é linda, ela é grandiosa, né? Mas o que eu quero te explicar é o seguinte, que às vezes o terapeuta, ele não consegue ter resultado, aí isso acontece por causa de algumas armadilhas. Algumas armadilhas. Pri, então o que é uma armadilha? Vamos pensar comigo, tá? Você tá numa estrada, e aí você tá andando lá, aí caiu numa armadilha, caiu no buraco. Você não viu, mas caiu no buraco. Quais são os buracos, quais são as armadilhas que quando o terapeuta ele tá indo por essa jornada de ser um terapeuta, ele não percebe. E quando percebeu foi tarde demais. A primeira armadilha que quando ele tá andando nessa jornada, calma, antes de eu falar a primeira, você precisa entender. A jornada do terapeuta às vezes é solitária, não é? Não precisa ser assim, tá? Mas algumas jornadas de alguns terapeutas são solitárias. Aí ele tá andando, caiu. E aí ele acha que ele sozinho ele tem que sair daquele buraco. Não é bem assim. Não é. Você sabe que quando você estuda qualquer coisa, eu não sei o que você estudou, tá? Eu não sei se o que você estudou foi acupuntura, iridologia, reflexologia, se você estudou alguma especialização. Mas quando você estuda, e aí você vai e faz um curso, normalmente o curso ele te ensina a técnica. Ele vai te ensina o passo a passo do que você tem que fazer da técnica. Mas e na prática? E no dia a dia? Como é que funciona mesmo? É bem diferente às vezes, né? No campo de batalha mesmo, na jornada do terapeuta, isso pode ser muito desafiador. Isso pode ser gigante aí do outro lado para você. Mas calma, vamos pensar. Você tá indo nessa estrada, aí você caiu numa armadilha. O que é que você tem que fazer e qual é a primeira armadilha que o terapeuta cai? A primeira armadilha que o terapeuta cai é a armadilha de depender do paciente para fazer uma boa anamnese. Calma que eu vou te explicar. Ele depende tanto do paciente, ele depende tanto das informações que o paciente traz, que esse paciente tem que trazer as melhores informações. Então ele faz uma anamnese cheia de coisa. Ah, tá com dor de barriga? Tô, mas é do lado direito, do lado esquerdo, é em cima, é embaixo. Tá com dor de cabeça? É do lado direito, é de cima, é embaixo. Ele faz umas 90 perguntas ali na anamnese dele. E o ponto é esse. Por que isso é uma armadilha? Porque quando o terapeuta ele faz uma anamnese que ele depende da resposta correta do paciente, ele pode errar feio. Por quê? Vamos entender comigo. O paciente
tá desequilibrado, senão ele não estaria aí na sua frente. E esse paciente que tá te pedindo ajuda, desequilibrado, é ele que tem que preencher a anamnese. Olha o risco disso. Você coloca o seu tratamento na mão de uma pessoa que tá doente, desequilibrada e que tá ali na sua frente pedindo ajuda. Não pode ser assim. Essa é a primeira armadilha muito séria que a maioria dos terapeutas caem. Eles aprendem qualquer curso, aí, não importa qual seja, não é qualquer curso, né? Eu não quis dizer qualquer um, eu quis dizer qualquer especialidade. Eles aprendem qualquer especialidade. Aí eles vêm pronto para a especialidade, mas esquece do outro lado que tem uma pessoa desequilibrada. O paciente, ele é o nosso doente. Ele não sabe que tá doente. Ele não sabe que precisa de ajuda, mas ele precisa de ajuda. E se você depende do que um doente, desequilibrado ou paciente, se você depende de ele trazer todas as informações corretas para você, o seu trabalho vai por água abaixo. O seu resultado não vem. E por que o resultado desse tratamento não vem? Vou dar um exemplo. Você pediu lá para ele poder preencher a anamnese da dor de cabeça dele. Ah, a dor de cabeça você acha que é aqui. Aí ele acha que é aqui desse lado, tá? Ele acha que é do lado esquerdo, mas ele se confundiu. Ele não lembra que é do lado direito. Aí colocou lá. Ah, minha dor de cabeça é do lado esquerdo. Aí você analisando tudo, você fala, puxa, dor de cabeça do lado esquerdo. Ah, deve ser esgotamento, dor de cabeça do lado esquerdo. Porque se fosse do direito, ia ser fígado. Como é que você tem certeza disso? Como é que você tem certeza? Você entende que essa primeira armadilha é a que você cai? Essa primeira armadilha ela é muito séria. Não caia nessa armadilha de só depender do que o paciente fala. É óbvio que você precisa ouvir o paciente. O paciente precisa ser acolhido, ele precisa se sentir que alguém ouve ele precisa se sentir, sabe, abraçado ali, porque o mundo ao redor dele já fez ele sofrer muito. Médico já fez ele sofrer, procura de ajuda já fez ele sofrer, outro terapeuta deve ter feito ele sofrer, e você que está na frente dele, você realmente precisa proporcionar para ele um ambiente acolhedor, empático, onde você vai ouvir, deixar ele falar, se expressar, mas você não pode só depender disso, porque se você só depende do que o paciente fala, isso é perigoso demais. O seu trabalho não vai funcionar. A sua tratativa, o seu tratamento, ele pode não ter resultado porque você está dependendo do que o paciente fala. Aí você deve estar se perguntando, Pri, tá, eu entendi, mas e agora o que eu tenho que fazer? Qual é o jeito certo de fazer isso? A melhor maneira de fazer isso é com uma foto do olho. Quando você tira a foto do olho do seu paciente, ele pode desabafar, ele pode dizer o que está acontecendo, mas você vai ter certeza de onde é o problema. A dor de cabeça que ele sentiu é do fígado ou não é? É do fígado, não é? De esgotamento, não é? É de pâncreas a dor de cabeça? A dor de cabeça é porque ele teve uma crise emocional? Por que ele não tá dormindo? Ele não tá dormindo por causa de qual motivo? Você entende a profundidade disso? A profundidade disso é bem importante. Esse é o primeiro. Então, você aprendeu aí o que você tem que fazer. Então, a primeira tá lá naquela jornada, primeiro buraco, primeira armadilha que cai, qual é? É a de você só depender do paciente para você poder fazer o seu tratamento. Cuidado, você precisa ter uma boa avaliação. E eu te disse que a boa avaliação é com a iridologia. Tira a foto do olho do seu paciente, vê tudo o que está acontecendo, vê os órgãos, vê o emocional, dá para ver tudo. E aí você vai fazer um tratamento adequado para ele de acordo com o que ele precisa. A segunda coisa é que você tá nessa jornada, aí você tá andando lá e caiu de novo numa armadilha. Qual é? Só usar a sua técnica. Vou te explicar. Calma que eu vou te explicar, a gente vai se aprofundar. Você foi lá, você fez o curso, você se especializou, você se aprofundou, e aí você aprendeu, eu vou dar um exemplo, você tá vendo as imagens aqui atrás, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, desses protótipos, tá? Vamos supor que eu seja reflexologista, tá? Então vamos supor, peguei aqui a foto do pé, ó, peguei aqui um pezinho, aí eu tô vendo lá aqui no pé, né? Vou pegar aqui, ó, pra você poder ver junto comigo, tá? Então tá aqui um pé. Aí eu aprendi que esse ponto aqui, ó, é do sistema nervoso. Ah, que é dos nervos. Ah, eu acho, pelo que essa pessoa contou, ela tá estressada. Olha só.
caindo na primeira armadilha, pelo que essa pessoa contou. Ah, então o protocolo que o meu professor passou é o número 1, apertar dedinho, número 2, apertar isso, número 3, eu vou fazer isso. Aí você vai, aperta. Vai. 1 hora de sessão, 50 minutos, 1 hora. E aí, tá se sentindo melhor? Aí a pessoa diz assim, eu tô. Ah, eu tô bem melhor. Ah, muito obrigada. Daqui 2 horas ela vai embora. Aí ela foi embora. Daqui 2 horas ela manda mensagem. Ah, eu não tô me sentindo bem, não sei o que aconteceu, parece que alguma coisa piorou. O que você apertou no meu pé? Eu não tô me sentindo bem, tá pior. Por que isso acontece? Porque essa é a segunda armadilha que ninguém te conta. Qual é essa armadilha? A armadilha de seguir a técnica com protocolos. A sua técnica, ela é excelente, ela é boa. A reflexologia é um dos melhores tratamentos que existem. De forma natural. Ela é. Isso pode ser válido para acupuntura, quiropraxia, não importa. Só que o ponto não é esse. O ponto é, isso é um protocolo. Mas será que você está usando o protocolo de acordo com a raiz correta? Qual é a causa de tudo aquilo? Por que o paciente está do jeito que ele está? O que aconteceu com ele? O porquê que ele está do jeito que ele está? Se ele te trouxe uma situação e foi uma situação estressante e você deduziu que ele precisava apertar aqui no meio do pezinho e aqui, beleza? Mas e se não for isso? E se for algo mais grave? E aí você apertou os pontos do pé, até aliviou, mas daqui a pouco vai vir algo pior. Como que você vai lidar com isso? Por isso que só técnica não funciona. Não é o essencial. Só técnica não funciona. Por quê que só técnica não funciona? Porque o ponto é você descobrir a raiz do problema. Se você não sabe a raiz do problema, você não vai conseguir ajudar o seu paciente. Não adianta. Entende isso? E aí entra a minha preocupação com você aí do outro lado. As pessoas elas vão até você e elas vão vender para você protocolos, técnica. Ah, faz isso. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Beleza. E se não for aquele ponto que o paciente precisa? E se não for? E se não for? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive uma paciente morrendo de dor de cabeça. Ela tava com muita dor de cabeça, esgotada. Aí veio para fazer a consulta, falou, Pri, ó, já passei por diversos profissionais, mas e nada. Eu tô com muita dor de cabeça. Você vê o que tá acontecendo? Tirei uma foto do olho dela. Quando eu tirei a foto do olho dela, tinha uma marcação no pâncreas. Olha aí, um alerta. Mas normalmente, pâncreas não dá dor de cabeça. Não dá. Pâncreas pode dar diabetes. Pâncreas pode dar ou hiperglicemia. Ele pode cair, a pessoa pode se sentir sonolenta, mas não dor de cabeça. Mas o pâncreas estava tão sobrecarregado que sobrecarregou o fígado. Mas a raiz era qual? Ó, eu vi o problema no pâncreas, mas quem estava congestionando o pâncreas? O fígado. Mas a dor de cabeça não era só por isso. A coluna estava desajustada, ela não estava se sentindo bem, o emocional dela estava abalado. Mas sabe o que ela estava tratando? Com toxina botulínica, aqui, ó. A toxina botulínica é alguns tratamentos para dor de cabeça. Faz infiltração aqui, alivia a tensão da dor de cabeça. Mas o problema dela, a raiz era outro. Agora, olha só, sabe o que ela chegou para falar para mim? Pri, eu tô com muita dor de cabeça, é um bruxismo que eu tenho, aqui eu tenho desgaste da TM, é por isso. Eu já tô fazendo a aplicação da toxina botulínica e não tô melhorando. Imagina se eu não faço a avaliação dela, se eu não tivesse nada para fazer a avaliação dela. Qual seria o caminho que eu tomaria? Da especialidade que eu tenho. Se eu tenho uma técnica que só me vendeu protocolos, eu vou usar protocolos. Só que protocolo não funciona para todo mundo, você sabe disso. Protocolo não é tudo para todo mundo. Mas não foi o que eu fiz. O que eu fiz? A foto do olho. A foto do olho mostrou o terreno biológico, mostrou a profundidade do abalo emocional que ela estava sentindo,
mostrou o que é que eu tinha que fazer, se era vitamina, se era mineral, se era terapia, como que ia tratar a coluna, se tinha jeito a coluna. Mostrou o que eu tinha que fazer com o fígado, se eu ia dar uma suplementação ou eu ia fazer uma desintoxicação. Você entende que as armadilhas da vida do terapeuta são essas? A armadilha é essa. Elas são essas. Você tá andando, caiu nesse buraco. Ah, é só protocolo e colicopia. Não são. As pessoas não são colicopia. Você tem problemas diferentes de uma mesma pessoa que tem a sua mesma idade, que tem a sua mesma vida. Tem problemas diferentes. Coloque isso na sua cabeça. Gêmeos. Eles nasceram na mesma barriga, no mesmo útero, foi tudo gerado ali. E eles são diferentes. Por que eu vou usar um colicopia? Então, cuidado com essa armadilha perigosa. Cuidado. As pessoas aí do outro lado, elas querem te vender técnica. Elas querem te vender 5 pontos para melhorar a dor de cabeça. Opa! 5 pontos para melhorar a dor de cabeça. E qual é a raiz da dor de cabeça? Se tem várias. E se você aperta um ponto e não tem nada a ver com o que a pessoa precisa e você pode provocar algo? O olho não deixa você ter medo. O olho não deixa você inseguro. A foto do olho é poderosíssima. Ela mostra claramente o que está acontecendo com o seu paciente. Ela mostra a raiz do problema. Sabe por quê? Porque o olho, ele funciona assim, ó. Ó. O olho funciona assim. É um mapa. Cada órgão no seu lugar. Cada marcaçãozinha. E aí, quando você descobre como você faz a leitura correta de cada marcaçãozinha e por que ela tá ali, você descobre se o problema é grave, se o problema não é, se aquilo precisa dar atenção ou não. Isso é a profundidade da iridologia. Então, o porquê que você aí do outro lado precisa usar a iridologia no seu atendimento? Qual é a garantia que a iridologia te dá? Primeiro, ela é uma avaliação segura. Por que é uma avaliação segura? Eu não dependo do paciente para ele poder me dizer o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se o órgão é o pulmão que está marcado, o pulmão vai estar marcado. Ele me falando ou não que tem dor para respirar. Tem gente que tá com 35% do pulmão e não sabe. Por quê? Não sente dor. Às vezes o corpo dessa pessoa não acusou dor. E aí? Qual é a postura correta de um terapeuta? Para você não ser um mau terapeuta, um terapeuta sem resultado, não dá para você depender só de técnica. Você precisa descobrir a raiz do problema. E qual é o melhor jeito de descobrir a raiz do problema? A foto de um olho, ela é poderosíssima. Agora, olha só, você viu ali o mapinha, né? Aí você foi, tirou a foto, nananã, você viu lá, olha, o pulmão tá marcado. Ai, mas a pessoa não sente nada do pulmão, o que eu vou fazer? Aí eu vou falar para ele fazer um exame? Não, você vai passar o tratamento preventivo. Por quê? Se o olho mostra uma marcação, ou ela já aconteceu, ou ela vai acontecer. São sinaizinhos. Porque para o problemão ser uma doença, ele tem que ser desse tamanho. Mas esse tamanho começa com uma pintinha, uma marcaçãozinha. Agora, não é toda a marcação que importa, tá? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo. Não é toda a marcação que importa. O olho, ele tem diversas marcações. Assim como o pé, assim como a orelha, a língua, assim como as mãos, assim como o rosto, assim como o corpo da pessoa. Então, não é toda a marcação que importa. Por exemplo, não é toda a pinta que importa para o dermatologista. Não é toda a pinta que ele vai dar atenção. No olho é a mesma coisa. Não é toda a mancha escura que a gente vai dar atenção. Mas é a mancha escura que a gente vai dar atenção se aquilo tiver grave. Pri, é importante saber se está grave? É importante. Por quê? Existem marcações que são escuras, mas elas não são tão graves. Pri, por que isso acontece? Aí entra o ponto, porque isso não depende de técnica.
não é técnica. Não é. É passo a passo. Não é. A técnica que é protocolo, não depende, porque aquilo você vai colar e copiar. O que depende? Você pega a foto do olho e você vai ver o que é mais urgente. Você precisa aprender essa profundidade. Quando você aprende o que é mais urgente, aí você vai entender o que é terreno biológico, aí você vai entender a profundidade de um bloqueio na coluna, você vai entender a profundidade de um emocional, o que carrega o emocional dessa pessoa, como que ela tá naquele dia, como que é o relacionamento dela com o pai, com mãe, se a genética que ela herdou é de mãe, é de pai, se ela fala sobre o assunto, ou se ela não quer falar sobre o assunto. Você entende que tudo isso não depende de protocolo? O protocolo, ele te engessa a você tratar as pessoas como se todas fossem iguais. E você não é igual a todo mundo. Não sei se sua mãe dizia isso, mas a minha mãe dizia muito. Então você não é. Você tem suas características naturais, você tem a sua genética, você tem seu pai, sua mãe, você tem o que você herdou, você tem o seu jeito de funcionar e o seu paciente também é assim. Ele também tem essas características que são diferentes. E como você gostaria de ser tratado, o trate. Só que para isso, às vezes, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento. Por quê? Às vezes a técnica que você está usando, ela não é suficiente. Eu vou te dar um exemplo da reflexologia. Essa técnica eu amo de paixão. Quem sabe, me conhece, sabe que eu amo. Mas olha só, não dá para saber se falta zinco pelo pé. Não dá para saber se falta cobre pelo pé. Agora dá para saber se o paciente toma água ou não, dá para saber o trauma dele, dá para saber. Agora não dá para saber qual é o órgão mais urgente só olhando. Não dá. Tem terapeuta que precisa apertar. E aí? Será que você vai precisar perder 20 minutos? Sendo que você, só com uma foto do olho, você consegue usar esse mapa e aí você consegue descobrir exatamente o que está passando pelo seu paciente. Você aí do outro lado precisa usar a iridologia no seu dia a dia. A iridologia para você se ver, a iridologia para você ver o seu paciente. Às vezes é uma coisinha de nada que altera tudo. Às vezes você pode dar uma sugestão de tratamento para uma pessoa de acordo com o que você viu na íris e você pode proporcionar saúde e bem-estar para ela. Por que você vai conseguir fazer isso? Porque você viu exatamente, você não tem dúvida. A iridologia, ela dá essa segurança, você não tem dúvida do que você vê. É aquele pronto. Pri essa cor? É. Pri é isso? É aquele pronto. Olha só, existem pessoas que têm fragilidade no intestino, mas elas não sabem. Sabe por quê? Porque quando vai lá fazer um exame de sangue, não acusa fragilidade intestinal. Mas ela sempre tá gripada. Sempre tá gripada. Ai, mas a gripe não melhora, a rinite e a sinusite não melhora. É, porque catarro é muco. Muco. É sujeira. Essa sujeira às vezes pode vir do intestino. Isso eu tô te dando um exemplo só para você poder entender. Agora, e se eu só ouço o paciente? Ai, rinite sinusite, ai, a senhorinha ali falou que tem gato, cachorro, é por isso. Ai, eu vou aqui, ó, proibido ficar perto de gato e cachorro. Não, eu vou tratar isso. As pessoas não vieram com isso. Elas podem ser tratadas da maneira que elas fiquem equilibradas com o que elas trazem. Mas você, como terapeuta, não pode cair na armadilha de que tudo precisa de um protocolo. É cola e copia. As pessoas não são assim. Trate as pessoas como seres únicos. O que essa pessoa está trazendo? Deixa eu avaliar ela. Pega a foto do olho dela, vê, mapeia, vai, desenha, vê a fundo o que ela traz. Cada pessoa tem a sua história. Você entende isso? Entende a profundidade disso? Agora tem um ponto que geralmente acontece, tá? Geralmente acontece aí, do outro lado, que as pessoas elas te vendem o quê? Técnica. Olha, se você apertar 10 pontos por 1 hora, você melhora a cólica menstrual. É verdade? É. Mas a pergunta que eu faço é, o que causou a cólica menstrual? Já parou pra pensar?
O que causou aquela dor no intestino? O que causou aquela dor de cabeça? Ai, mas é só apertar o pé que melhora. Tá, mas o que causou? Porque você vai apertar o pé, vai melhorar. Só que daqui 7 dias precisa apertar o pé de novo? Ah, 20 sessões, 30 sessões. Beleza, você vai fazer. Ok. Mas o ponto é o seguinte: qual é a causa daquele problema? Por que que depende de 30 sessões para resolver a causa? Será que está resolvendo a causa ou só é colicopia? Isso serve para aurículo também. Isso serve para acupuntura. Você pega a agulha e coloca lá. Ah, a pessoa saiu bem do consultório. Você, tá bom, e depois? Ela continua bem ou ela continua dependente? Você resolveu o problema ou não? Resolver o problema envolve dar resposta, direcionar, entregar resultado para o paciente. Olha, a sua dor de cabeça é por causa disso. Você vai precisar fazer isso, 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 isso. O paciente tem responsabilidade, você não está sozinho nessa jornada. Por isso que a jornada do terapeuta, ele pode cair nos buracos. Cuidado com isso. Não seja enganado. Desenvolva a mente do terapeuta. Qual é a mente do terapeuta? É a mente que vai se perguntar: por que isso está acontecendo? Qual é a raiz disso? Vamos ter que ver raiz. Tem que aprender a ver raiz. E tá tudo bem se você não aprendeu a fazer isso, não tem problema. Você pode começar a aprender, porque é isso que eu faço aqui todos os dias. Eu ensino você do outro lado a identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física e emocional, só com a foto do olho. Entende a importância disso? Pri, mas por que você fala isso? Olha só. Eu falo isso por causa disso. É disso que você tá vendo aí. Ó, aqui embaixo você vê que tem o olhinho e o fiozinho, ele liga o cérebro. Ligou o cérebro, ele desce no meio da coluna e ele liga tudo. Então, o olho, ele traz o mapa completo, ao vivo, do corpo humano. Ele é a parte mais profunda, ao vivo, que qualquer pessoa possa ter. E aí, por que eu não vou usar uma foto de olho? A foto do olho, ela pode ser completa. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá? Olha esse aqui. Olha esse exemplo aí. Dá pra você ver? Essa foto de olho mostra uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Só que o que desequilibrou ela emocionalmente não é o que... Ó, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ela teve um trauma. Aí isso chocou ela. Não é só tratando o trauma que eu volto a dar equilíbrio para ela. Por quê? Dentro do corpo dessa pessoa existe um órgão que, se eu não cuidar dele, ela não vai melhorar, que é o intestino. Agora, olha só, se eu fosse uma terapeuta de armadilhas, se eu fosse a terapeuta que cai nas armadilhas, eu ia ouvir o que a paciente está dizendo e eu, vou passar um tratamento emocional. Vamos fazer terapia. Vai, terapia, não melhora. Ai, doutora, ou ai, fulano, ainda não passou, ainda tô isso, tô aquilo. Claro que tá. Claro que tá, não equilibrou, por quê? Embora o assunto seja emocional, a raiz tem uma raiz emocional, essa raiz, ela foi para algum lugar. Então eu preciso também tratar o lugar que ela adoeceu, que é o intestino. Não é tudo para todo mundo, eu tô falando daquela foto de olho. Olha a importância de você saber que não dá para você usar técnica. Porque se nessa paciente aí do outro lado, eu pego a foto do olho dela, e sabe o que eu faço? Eu pego a foto do olho dela e eu vou resolver apertar todos os pontos da área emocional. Ela vai melhorar? Ela vai. Mas não vai resolver o problema na raiz. Por que não vai resolver o problema na raiz? Porque o problema não está ali. Ele foi para lá. Mas ele não só causou estrago ali. Eu quero muito que você entenda que todo ser humano existe um ponto de origem que ficou doente, um ponto que carregou o problema e um ponto que descarregou esse problema. Existe. Eu tô com a dor de cabeça, tá? A dor de cabeça é o que tá gritando. O que causou a dor de cabeça às vezes é o fígado.
Mas quem levou a dor de cabeça? Ah, foi o emocional. Ó. Quem levou foi a situação traumática, a situação estressante. Quem levou e chocou lá. Aí teve uma crise de enxaqueca. Mas na verdade pode ser fígado, pode ser intestino, pode ser pâncreas, coluna. Pode ser um problema pior até. Olha a importância de você não só seguir protocolos. Então, para você ir do outro lado, se você realmente quer ajudar as pessoas na raiz do problema delas, o que é que você tem que fazer a partir de hoje? A primeira coisa é dominar a iridologia do modo correto. Domine a iridologia. Pri, como que eu faço isso? Já me segue aqui. Eu faço isso no Instagram, eu faço isso aqui. Consuma o meu conteúdo gratuito. Consuma. Domine a iridologia. Pri, como que eu faço isso? Aprenda a iridologia a ponto de tratar a raiz do problema. Não aprenda a iridologia só para ficar vendo mapinha, não. Isso você faz na internet. Não, você tem que aprender a ver a raiz do problema. Pegar uma foto do olho e saber a raiz do problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ouça o seu paciente. Mas o que você vai ouvir, você precisa descobrir a raiz na avaliação. Não descobrir a raiz com o que ele tá dizendo. Não, isso é perigoso demais. Você te conta uma história que não é verdadeira. Não pode, você não pode cair nessa armadilha. Quando você cai nessa armadilha, acabou. Pri, para eu poder sair, tenha um método de avaliação preciso. Então, domine a iridologia, tenha um método de avaliação preciso. Saiba o passo a passo que você tem que fazer para você poder tratar qualquer doença. E você vai passar o tratamento ideal. Quando você fizer isso, acabou. Você deixa de ser um mau terapeuta, de cair nessas armadilhas, de só ensinar técnica, de só fazer colicopia, só usar protocolo e você passa a ter resultado. Aí você resolve os problemas que você tem que resolver e aí você ajuda a pessoa na raiz dos problemas. E aí é um indicando gente pra você. Sabe por quê? Ele falou, ninguém resolveu um problema, só fulano. Não vai lá no fulano que aquele resolve o problema. Ficou claro isso aí pra você? Então, anote essas sugestões se você achou necessário. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pergunta aqui embaixo. Deixa eu te ajudar. Às vezes você tem alguma dúvida, às vezes você tem algum conflito, às vezes você fala assim, Pri, será que é assim, será que não? Deixa eu saber para poder te ajudar. Às vezes a tua dúvida vira um conteúdo aqui nosso, vira um conteúdo meu. Então, deixa eu te ajudar. Coloca aqui embaixo tua dúvida, seu comentário se você gostou, se você acha que é assim mesmo, eu quero saber o que você pensa. Tá bom? Lembra que você pode contar comigo aqui, deixando seu comentário. Você também pode ir lá no Instagram, nos stories. Sempre tem uma caixinha de pergunta para você perguntar o que você quiser. E lembra que eu aqui, o meu objetivo é te ensinar do outro lado a identificar, prevenir e tratar qualquer doença física e emocional só com a foto do olho. E se você gostou desse conteúdo, essa é a nossa troca. Você deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, que aí o YouTube ele se encarrega de entregar esse conteúdo para quem precisa. Muito obrigada por você estar comigo até aqui. Obrigado mesmo. Até a próxima aula. Um beijo, um abraço. Tchau!